E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso curso de SQL, hoje a gente vai falar sobre inner join, que a gente não falou ainda, tá? Que é um conceito muito importante aqui quando a gente fala de SQL, tá? Bom, eu não vou entrar aqui nesse vídeo sobre partes aqui de conceito de modelagem relacional e etc. Vou mais mostrar o que é o inner join, como que a gente faz para fazer o inner join dentro do SQL, tá? Acabei de eu trazer alguns vídeos mais a fundo sobre isso no futuro, mas aqui a gente vai mais falar sobre a parte mais prática aqui. Eu vou tentar mostrar de um jeito bem simples aqui o que é o inner join e para que serve, tá? Bom, eu peguei essa imagem aqui no Google, tá? Eu tô com essa planilha do Excel aqui antes de a gente partir para o SQL mesmo, para tentar explicar um pouco do que é o inner join. Bom, vamos supor que a gente tem uma tabela A e uma tabela B. O inner join ele vai pegar tudo que tem na tabela A e na tabela B e juntar. Então, o que tiver só na tabela A ou o que tiver só na tabela B vai ser, ele não vai considerar e ele vai pegar só aquilo que está nas duas tabelas, tá? E como que a gente faz isso? A gente faz isso através de chaves primárias. Então, vamos supor aqui, por exemplo, dessa tabela aqui, tá? Vamos supor que a gente tem essa tabela aqui, país, que a gente tem o ID do país e o país, tá? E aqui a gente tem essa tabela cidade, que a gente tem o ID da cidade, o ID do país e a cidade, tá? Para que a gente fala, a gente geralmente faz esse tipo de tabela, duas tabelas diferentes ao invés de colocar tudo na mesma tabela. Aqui eu dei um exemplo bem simples, tá? Não sei se esse exemplo aqui ele faz sentido ter esse exemplo desse jeito que tá, mas é só para exemplificar aqui qual que seria o resultado desse inner join aqui quando a gente olhasse essas duas tabelas. Por que a gente faz isso? Para a gente separar os dados e a gente não ter muitos dados duplicados. Por exemplo, se aqui tivesse mais um registro aqui do Brasil ou mais cidade, a gente teria um monte de coisa e melhor a gente colocar esses dados assim, mas em tabelas diferentes para que a gente não tenha valores duplicados, tá? E que sobrecarga. Aqui tem poucos dados, né? Mas caso fosse uma tabela, vamos supor, de 1 milhão de dados, a gente quer evitar ao máximo de a gente fazer uma duplicação desses resultados, tá? Então vamos supor que eu quisesse juntar, por exemplo, aqui tem a função aqui as informações do país, né? E aqui eu tenho as informações das cidades. Vamos supor que eu quisesse juntar essas duas tabelas, tá? Então aqui a gente tem uma tabela a gente tem uma tabela B e eu quero juntar o que tem nas duas tabelas para ficar numa tabela só. Eu quero saber aqui qual que é a cidade aqui do país Brasil, tá? Então o que a gente faria? A gente faria o inner join. Quando a gente fizesse o inner join, qual que seria o resultado disso, tá? Deixa eu abrir um notepad aqui só pra gente. Deixa eu puxar para outra tela aqui, só um instante. Eu vou só fazer um código aqui bem simples, tá? Vamos supor que a gente tem essas duas tabelas. Eu quero selecionar aqui o país, vou colocar p.país para a gente deixar ali esse p, para deixar mostrando aqui o nome do nosso. Deixa eu só ver. Que o nome da nossa tabela aqui é p, from país, p. E eu quero também pegar aqui a c.cidade. Tá, beleza. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu quero pegar o nome do país, o nome da cidade, aqui da tabela país, e aqui eu vou dar um inner join. Inner join aonde? Inner join aqui na tabela cidade, cidade C, on o p.id underline país é igual a cidade c.id underline país. Tá, o que ele retornaria? O que eu fiz aqui nesse código? Eu dei um select, eu estou pegando esse valor aqui da tabela P, que é a tabela país, eu quero pegar o valor, a coluna país, e aqui da tabela cidade eu quero pegar a tabela C. Então eu consigo fazer no mesmo código pegar informações de duas tabelas diferentes. E aqui eu estou dando um inner join, né? Inner join na tabela cidade, então eu estou fazendo, eu estou nessa tabela P e eu quero juntar na tabela cidade. Então, estou dando um inner join naquela tabela cidade, onde o P, essa coluna de ID país, vai ser igual dessa ID país. Qual que seria o resultado disso daqui, tá? O resultado, lembrando que ele pega só o que tem no um e o que tem no outro. Ele, caso, por exemplo, aqui a gente tem esses valores 5 e 6 aqui, que são Irlanda e Alemanha. A gente sabe que aqui a gente não tem esse ID país. Então, esses valores eles não vão estar aqui no nosso inner join. Qual que seria o resultado? O resultado é que a gente teria, a gente tinha pego só aqui as tabelas de cidade e país, né? Então a gente ia ter aqui a coluna país, aqui a tabela cidade, e o resultado seria Brasil, que é Argentina, Inglaterra e França. E aqui a cidade seria São Paulo, Buenos Aires, Londres e Paris. Esse seria o resultado daquele nosso código, tá? Por que esse seria o resultado? Porque o que eu estou fazendo? Eu estou juntando aqui, eu estou pegando tudo que a gente tem aqui, a gente sabe que a gente tem esses quatro valores aqui e esses quatro valores aqui. Então ele ia juntar aqui, ó, o valor 1 na outra tabela do ID país, qual que é? São Paulo. Então ele ia trazer aqui pra gente Brasil, São Paulo, Argentina, Buenos Aires, Inglaterra, Londres, França e Paris. Então ele ia juntar essas duas tabelas num resultado só, tá?
Esse foi um exemplo bem fácil aqui. Eu tô com um exemplo do HackerRank que é aqui pra gente, um exercício, né? A gente já fez esse exercício anteriormente, mas eu vou utilizar ele aqui pra gente explicar o que seria tá, o Inner Join, aqui de uma maneira mais visual. Aqui a gente vê que ele tem duas tabelas que servem, a tabela cidade, né? E a tabela país aqui. É mais ou menos a mesma coisa que a gente vê no outro, com várias informações, né? Vamos primeiro aqui verificar todos os valores aqui, select from city, pegar todos os valores aqui dessa tabela cidade pra gente dar uma olhada no que ele retorna pra gente. Aqui a gente vê que a gente tem ó, o ID, que aqui é o ID da cidade, né? Aqui a gente tem ó, o nome da cidade, ó, o country code, o distrito e a população. E aqui vamos ver o que ele traz pra gente no country. Select from country. Quando a gente executar isso daqui, ó, ele vai trazer pra gente todo esse código, nome, continente, região. Então, aqui, na tabela cidade a gente tem as informações das cidades e na tabela country aqui a gente tem as informações das cidades, mas do país, na verdade, né? A gente tem a informação do país, da população e do país, etc. Então a gente tem duas informações diferentes em duas tabelas diferentes, tá? Vamos ver aqui o exercício que ele pede. Ele quer que, given the city, ele deu as duas tabelas aqui, cidade e país, né? Ele quer que a gente quer the names of the city. Ele quer que a gente saiba todos os nomes das cidades que é do continente aqui da África. E a gente sabe que aqui ele diz que o city.countrycode, esse countrycode, ele dá match com esse code. Então, por exemplo, deixa eu só pegar aqui, select, vamos dar um from country. Deixa eu só executar isso aqui. A gente tá vendo que a gente tem aqui o code ABW, deixa eu ver, country.code, tá certo. ABW, AFG, AIA, AND. Então, quando a gente for aqui pro select from city, a gente vai ver que o ID, o country code, ele precisa ser a mesma coisa ali, ó, tá vendo? AFG, ANLD, aqui é o ARG. Então, é o country code ali pra gente saber qual cidade, que país é aquela cidade, né? Vamos supor aqui, vamos fazer esse exercício, né, o que ele está pedindo. Então ele quer select, ele quer que a gente pegue o nome de todas as cidades. Então a gente vai dar aqui, a gente sabe que o nome da cidade é essa aqui na tabela da cidade. Vamos colocar aqui c.name from city C. Então estou dizendo que essa tabela cidade, ela vai ter o nome de C, tá? Aqui, inner join. Então a gente vai fazer o inner join, porque a gente quer pegar todos os dados que tem nessa cidade no continente. Inner join country, inner join country CO, onde, e a gente sabe qual que é aqui, a gente sabe que o country code, então c.countrycode é igual a co.code. Vamos executar isso daqui só para ver o que ele retorna para a gente. Beleza, ele trouxe aqui pra gente todos os matches que a gente tem ali, tá? Só que vamos supor aqui que eu quero pegar. Vamos só ver aqui outro caso, né? Vamos dar um where aqui. Where. Eu quero que o nome do continente. Continente. Não, vamos colocar o nome do país, tá? O nome, where co.name é igual a Argentina. Vamos ver o que ele vai retornar pra gente. Where co.name. Tá, peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu só select from country. Deixa eu só ver uma coisa aqui. AFG, eu acho que não tem ali a Argentina. Vamos ver aqui a AFG, Afeganistão. Tá, que estranho. Deixa eu só ver uma coisa. Deixa eu só. co.continente é igual a África. Vamos só executar isso daqui, só quero ver uma coisa, tá? Quando a gente fez aqui, tá? Vamos primeiro ver aqui o exercício, tá? Então a gente deu um where aqui. Então a gente falou que aqui a gente quer, quando esse valor ser ali, não tava batendo, porque eu acho que os dados ali que eu tava colocando na Afeganistão, etc, não sei se tem na tua cidade, ou se na cidade conta, mas ele não tava. Ele tava meio bugado, tá? Eu não tava conseguindo colocar os valores que tinha nas duas tabelas. Como eu não olhei essa tabela anteriormente, então eu não consigo colocar esses dois mesmos valores. Mas aqui, vamos ver aqui, tá? No exercício. Aqui a gente tem um select, cname, from city C, inner join, count CO. Então tô juntando essa tabela com essa. Quando a gente olha essa base, então a gente tem duas tabelas, eu tô pegando esses valores que tem aqui no meio.
E tô dando um onde o c.contcode, que é esse conto code dessa tabela de cidade, é igual ao co.code, que é essa tabela co, essa tabela country, e aqui o ponto code. Onde, aqui eu estou colocando where, o co.continente é igual a África. Então, se eu colocar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, co.continente, só para a gente ver o que ele retorna aqui para a gente. Ele vai dar errado o exercício ali, porque não é o que ele está pedindo, tá? Mas a gente vê que a gente conseguiu trazer só os continentes aqui, que é a África, tá? Vamos colocar aqui Europe, vamos ver só para ver o que ele traz pra gente, se ele traz, se tá certo esse valor. Então, eu coloquei ali Europa, então ele traz pra gente só as cidades que são da Europa. Então, a gente é para isso que serve o Inner Join. É quando a gente tem duas tabelas diferentes, a gente tem dados complementares e a gente utiliza uma chave primária para complementar esses dados para a gente conseguir juntar essas informações, tá? É um pouquinho complicado, eu espero que vocês tenham conseguido entender. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira me mandar alguma mensagem. Dê like no canal, se inscreve aí, que eu vou continuar tendo esse tipo de conteúdo. E muito obrigado por acompanhar até agora. Um abraço.